Olá a todos, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é dia 26 de agosto, quarta-feira. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Disse Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora têm boa aparência, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a espécie de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que construís os túmulos dos profetas, enfeitais os monumentos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido na época dos nossos pais, não nos teríamos associado a eles para tirar a vida dos profetas. Com isso estáis dando testemunho contra vós mesmos, de que sois filhos dos que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No dia de hoje, Jesus faz uma exortação muito severa aos fariseus e aos escribas. Se existe um grupo de pessoas que Jesus ele costuma exortar com firmeza e com severidade, são justamente aos doutores da lei, aos fariseus. Os pecadores, os miseráveis, os fracos, eles são aqueles que Jesus acolhe, eles são aqueles que Jesus abraça. Pecadores, não os santos, os perfeitos, porque Jesus veio para os pecadores, que são chamados à santidade, que são chamados ao Evangelho, mas ele veio para os fracos, ele veio para os vasos de argila. Mas os fariseus, os doutores da lei, esses, Jesus, ele realmente manifesta a sua indignação, né? E os exorta com severidade. Não é a primeira vez no Evangelho, nem a última vez que Jesus manifesta esta indignação. Então, quando a gente percebe esta forma de Jesus exortar, nós devemos fazer uma reflexão muito profunda sobre a necessidade que nós precisamos ter, né, onde nós precisamos temer, nunca nos assemelhar a estes homens. A necessidade que nós precisamos ter de nunca parecermos com estes homens. Será que as nossas atitudes se assemelham? Será que as nossas atitudes, elas estão próximas com a destes homens? Então isso é a primeira coisa que o nosso coração deve estar atento no dia de hoje. Precisamos fugir de tudo aquilo que é um fariseu. Precisamos fugir de tudo aquilo que é um doutor da lei. Jesus, ele se refere aos fariseus como sepulcros caiados.
Sepulcros caiados, né, essa expressão é porque os judeus, eles costumavam, na época de festa da Páscoa, eles costumavam pintar os sepulcros de branco, para que não corressem o risco de tocar nos sepulcros, para que não fossem contaminados. Ou seja, Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, aqueles que contaminam e aqueles que aparentemente estão bonitos, exteriormente parecem belos, parecem perfeitos, mas por dentro escondem uma tremenda podridão. É assim que Jesus se referencia aos fariseus. E depois, Jesus também acusa os escribas e fariseus de serem descendentes dos responsáveis do martírio dos profetas. Construís os túmulos dos profetas. De uma forma espiritual e física. Portanto, tudo isso é muito profundo no dia de hoje. A indignação de Jesus vem pelo mau uso da liderança religiosa, um dos grandes motivos, o mau uso da liderança religiosa, que deveria estar a serviço do outro, que deveria se colocar a serviço, à disposição, e não colocar ao seu favor, e não colocar ao seu bem-estar, e não colocar para a sua exaltação. Portanto, o reino de Deus, o serviço ao Evangelho, o serviço ao reino, nunca deve ser para massagear o nosso ego, nunca deve ser para gerar bem-estar, nunca deve ser para gerar tranquilidade. O Evangelho não é simplesmente para gerar bons sentimentos. Eu vou sugar de Cristo, sugar de Cristo, sugar de Cristo. Não, o Evangelho é para me ofertar a Cristo. O Evangelho é para me ofertar à humanidade. O Evangelho é para me ofertar ao irmão. Isso é o contrário que um fariseu faz. O fariseu se usa do Evangelho. O fariseu se usa da religiosidade para o seu bem-estar, para o seu ego. A religiosidade deve ser para se ofertar ao outro, para se doar ao outro, para a renúncia ao outro, à igreja, à humanidade, aos pobres, aos jovens, às famílias, e não para si mesmo, para se promover, para ser aplaudido, para ser reconhecido, para massagear o seu ego. Não podemos usar Deus. Enquanto eu estou em uso de drogas, você, irmão acolhido, enquanto eu estou necessitado de Deus, Deus me interessa. Deus é interessante para mim enquanto, teoricamente, eu penso que preciso dele, porque sempre eu sou um necessitado de Deus. Mas depois, quando eu penso que não preciso mais dele, então eu posso virar as costas para Deus. E eu vou brincando de Deus. E eu vou usando Deus ao meu bem-estar e às minhas comodidades. Deus me interessa quando eu posso ser promovido, quando eu apareço, quando eu sou convidado, quando eu sou consultado, quando as pessoas me buscam, quando as pessoas me aplaudem, quando as pessoas me reconhecem, quando existem cargos, quando me chamam, quando me perguntam, quando eu concordo. Quando as coisas me incomodam, quando elas me inquietam porque elas me tiram do comodismo, quando elas me tiram de onde eu estou para ir ao lugar do outro, para sentir a dor do outro, então Deus já não me interessa mais, então a comunidade já não me interessa mais, então a vocação já não me interessa mais porque me tira do meu lugar. E Deus não é para me tirar do meu lugar. Na minha concepção egoísta, Deus é para me satisfazer, Deus é para me promover, Deus é para me colocar no palco. Eu uso Deus de trampolim para ser aplaudido e reconhecido.
para ser visto e anunciado, enquanto eu deveria me colocar no chão para Cristo ser anunciado, para Cristo ser glorificado. Palavras são fáceis. Palavras sempre são fáceis. Quantas vezes talvez você já elogiou uma pessoa, disse, você é maravilhoso, você é muito bom, mas no fundo, você criticava, julgava e condenava aquela pessoa. Então, como está a sinceridade e a verdade do seu coração? Com que pureza você olha para as pessoas? Você sente as pessoas e você ama as pessoas? Ou por dentro existe uma podridão, um sepulcro caiado, que por fora sorri e elogia? Que por fora sorri, elogia, abraça, mas por dentro julga e condena? Com que naturalidade você ama a humanidade e as pessoas? Com que naturalidade você percebe a essência do ser humano e mesmo reconhecendo as misérias, sente o desejo sincero de amá-lo e não de julgá-lo e condená-lo ou de excluí-lo e eliminá-lo? Como que sinceramente, naturalmente, dentro de você existe o desejo de amar, não apenas de sorrir, porque é fácil sorrir, não apenas de balançar a cabeça, porque é fácil balançar a cabeça, mas dentro do seu coração um desejo sincero de amar, para que você não se assemelhe ao sepulcro caiado de um fariseu ou de um doutor da lei. Que esta possibilidade fique muito longe de nós no dia de hoje, para que nós não sejamos aqueles que Jesus exorta de uma forma tão firme e tão dura, mas que nós sejamos os amigos de Jesus, aqueles que reconhecem as suas misérias, as suas fraquezas, e que por isso são os amigos de Jesus. Aqueles que fracos, miseráveis, pecadores, abrem o seu coração. E porque abrem o seu coração, não são os escribas, não se preocupe. Se você reconhece as suas fraquezas, as suas misérias, você não é o fariseu. Se você reconhece os seus pecados e decide mudar, não se preocupe. Você no dia de hoje não é o fariseu. Agora, se você toma uma postura orgulhosa, vaidosa, arrogante, cuidado. Pode ser que você sim seja o fariseu no dia de hoje. Se você toma uma postura, eu já sei tudo isso, eu não preciso disso, cuidado. Essa costuma ser a postura do fariseu, aquele que sempre precisa ensinar, aquele que sempre está ensinando os outros, nunca aquele que deve ser ensinado. Então, no dia de hoje, tomemos posse da postura humilde, a postura de quem se reconhece fraco e pecador e se coloca diante da misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.